Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muita gente aí hoje em dia ouve falar, da Lila Zero, do Google Alpha Zero, das grandes inteligências artificiais aí, que jogam xadrez. Mas talvez vocês não saibam que lá no século XVIII, o primeiro computador de inteligência artificial do mundo já havia sido feito. É o Turco, trata-se de uma máquina, um robô autômato que jogava xadrez, conhecido como o Turco. Então esse robô, supostamente ali tinha um mecanismo de inteligência artificial e ele via os lances do adversário, processava os lances ali do adversário e mexia mesmo o braço e fazia lá o lance. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Separei até um vídeo para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só a imagem dele, eu vou falando algumas coisas a respeito aí do Turco. E depois a gente vai ver uma partida do Turco contra o Napoleão Bonaparte, tá bom? Vamos lá. Então aqui, olha só. Aqui é um documentário do Discovery Channel, eu vou deixar o link para vocês, falando sobre o Turco. Então o Turco fez um tour pela Europa durante um ano, jogando contra os grandes jogadores, os grandes mestres aí da Europa. Olha aqui é uma réplica do Turco. Assustador, né? Então ele foi feito por um engenheiro lá, que desenvolveu, antes de começar as partidas, ele abria aqui com as chaves, olha só, mostrava o mecanismo. Ele ia com uma vela acesa por trás aí da máquina, ó, mostrando que não havia nenhuma pessoa, aí embaixo da máquina, só realmente os mecanismos, Então era assim que ele começava o espetáculo, provando, entre aspas, para todo mundo que realmente não havia ninguém operando o Turco, que ele realmente era uma máquina, autômata. Olha, devia ser no mínimo divertido assistir esse Turco jogando, E olha as caras que ele fazia, olha lá ele se movendo. Então ele vai até a peça, pega a peça, e faz o lance e solta. Aí a pessoa fazia o lance. E ele processava lá, ó, mexia o olho, Uma coisa assustadora, Até o Edgar Allan Poe ficou fascinado com essa história. Ficou muito famoso na época, esse jogador de xadrez, a primeira inteligência artificial, Aí muitas teorias surgiram, Será que existia um anão que ficava operando lá dentro? Tinha que ser anão e tinha que jogar muito bem xadrez, para derrotar os grandes mestres da época, Era um jogador realmente muito forte, segundo as teorias, E algumas teorias diziam que o operador lá embaixo então enxergava os lances do adversário por um jogo de espelhos e que fazia o lance através de um mecanismo do tipo mimeógrafo, que ele ia mexendo ali com lances curtos ali embaixo, replicava o lance lá em cima, Enfim, várias teorias surgem para tentar explicar aí, como que esse Turco jogava xadrez e como que esse robô aí jogava xadrez. Agora, se alguém fizesse um lance ilegal, parece que ele não tinha um bom temperamento não, esse robô. Olha o que ele faz se alguém fizer um lance ilegal. Ele fica impaciente, ó, bate a mão na mesa e de repente derruba tudo. Então esse é o autômato, esse é o Turco, essa é a história resumida aí do Turco. Quem quiser mais detalhes tem até documentários assim de 1 hora sobre isso na internet, com realmente várias teorias. Vamos dar uma olhada numa partida então. Quem está de brancas é Napoleão Bonaparte jogando contra o Turco, o robô. Vamos lá, o bom é que se ganhar do Napoleão não vou mandar decapitar, Porque é o robô. Vamos lá, o Napoleão Bonaparte abre aqui com o peão do rei E4 e o Turco responde aqui com o peão do rei também, E5. Temos dama em F3, cavalo aqui em C6 e adivinhe, o Napoleão Bonaparte já quer dar o checkmate do pastor aqui, Então ele coloca o bispo em C4, a dama em F3 e tá ameaçando o checkmate aqui em F7. Será que o Turco vai ver? Pô, o Turco já bloqueia aí com lance de desenvolvimento. Cavalo em F6 e agora cavalo em E2 aqui pelo Napoleão. Bispo C5, veja como o Turco aqui desenvolveu bem as peças, Desenvolveu os cavalos, colocou um peão no centro, um bispo numa casa bem ativa e já está pronto para dar roque. A3 foi jogado D6, desenvolvendo também, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras. Roque e aqui bispo em G4, com um tempo aí sobre a dama.
Dama D3 e um lance interessante aqui pelo turco, cavalo em H5. A partida seguiu com H3, o Napoleão quer expulsar aí o bispo do turco daí. Bispo por E2, dama por E2 e aquele cavalo lá de H5, que no momento está no canto e está atacado, agora fica numa excelente casa aqui em F4. Veja que já no nono lance, né, o autômato já tem uma posição de ataque aqui, a dama das brancas vai para E1 e agora... acreditem se quiser, mas o autômato já teria a sequência aqui de checkmate. Se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar aí um lance que forçaria, né, pelo menos o início aí de uma sequência de checkmate, né, eu espero que você tenha encontrado aqui, né, o forte lance aqui, dama G5. Dama G5 leva para uma sequência aí de checkmate forçado, atacando em G2, não tem como defender, tem que avançar o peão, quando avança o peão cai em H3, enfim... mais alguns lances aí teria checkmate, né? Mas aqui a inteligência artificial da época, né, não era tão desenvolvida assim, né, para ver os lances de mate forçado, mas o turco então faz um lance de certa forma também muito forte, né? Não com um mate forçado, mas um lance muito forte aqui. Veja que beleza esses cavalos avançados. Cavalo D4. A partida seguiu com bispo B3 e agora o autômato vai para o ataque aqui com um lance bonito, aqui cavalo por H3 cheque. O Napoleão, percebendo aí os problemas, né, da posição, faz o lance rei H2, né? Se ele tivesse capturado aqui em H3, uma possível continuação seria cavalinho F3 aqui, dando cheque, atacando a dama, com uma sequência muito forte, muito melhor para as negras, né? Mas na partida seguiu-se com o rei H2 e agora dama aqui em H4. Olha só o autômato aí, partindo para cima, o Napoleão se defende aqui jogando G3, né? Por que ele não capturou aqui? Bom, continua existindo o tema do cavalo aqui em F3, tá? Com um checkmate muito próximo aí, inclusive. Por isso que o Napoleão Bonaparte jogou aqui G3, né? Então não dá para dar nenhum cheque descoberto, senão o peão vai capturar a dama. E a partida seguiu com cavalo em F3, cheque, rei G2 e agora cavalo por E1. O legal desse lance aqui, né? É que depois de rei G2, cavalo por E1, captura a dama, se fala a dama do turco também está caindo, só que aqui ele captura com cheque, né? Por isso que talvez rei H1 fosse um pouco melhor, né? Porque aqui a dama do Napoleão está atacada, mas a dama do turco também estaria atacada. De qualquer maneira, aqui a posição é vencedora para as negras, simplesmente um tempo investido aqui com dama H5 e as pretas vão dar checkmate também em mais alguns lances, né? Mas depois de cavalo F3 cheque, o Napoleão Bonaparte jogou rei G2, e a partida seguiu com cavalo por E1 cheque. Que destruição, né? Torre por E1 e agora dama G4. A dama estava atacada, a dama vem para G4. D3 foi jogado. Finalmente o Napoleão vai poder desenvolver aí algumas peças. Bispo por F2 e agora torre aqui em H1 atacando o cavalo. O turco continua da forma agressiva aqui com dama por G3 cheque. Rei F1 e agora bispo D4, né? Esse lance libera aqui a casa de F2. A grande ameaça é dama em F2 com checkmate. O rei do Napoleão Bonaparte tenta escapar aí, rei E2, tentando algumas casas de fuga. Dama G2 cheque, rei D1 e agora dama por H1 cheque. É muito material a mais, né? Mas o Napoleão Bonaparte continuou jogando aqui mais um pouco. Rei D2, dama G2 cheque, rei E1. Cavalo aqui em G1 ameaçando, dama E2 checkmate, cavalo C3 segurando a casa de E2, mas aqui tem mate em 2 lances. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar aí a sequência de checkmate em 2 lances, vale a pena. E aqui o turco, a inteligência artificial aí do século XVIII, o robô autômato, né, encontra a sequência com bispo por C3 seguido de dama E2 checkmate, né? Se você encontrou também, né, cavalo F3 seguido de dama em F1, parabéns, também é uma sequência de checkmate, tá? Então, mas na partida seguiu-se com bispo por C3, B por C3 e dama E2 checkmate. Vamos ver a outra possibilidade de mate em 2. Cavalo F3, rei D1 forçado e aí dama em F1 também entregaria checkmate. Bacana, né? Foi assim então que o Napoleão Bonaparte perdeu do turco, a inteligência artificial aí do século XVIII, né? Bacana, né? Então, como eu falei, procurem, aí tem muito material sobre o turco na internet, vale a pena, muitas curiosidades, muitas polêmicas aí envolvidas. E eu espero que vocês tenham gostado aí de mais uma partida da nossa playlist das partidas famosas
aí de xadrez, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!